Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, quem achou, diga amém. Diz assim o texto, a partir do verso 15 em diante, diz assim o texto: então disse Eliseu, chama. Então disse Eliseu o que, gente? E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu, disse quem, gente? Eliseu. Quem, gente? Eliseu, o profeta. Ele disse assim: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu. Eu vou repetir. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. Pelo que respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu. Era mentira, gente? Era mentira, gente? Mas ela creu? Ela creu? Não. Mesmo assim, ela concebeu. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E tendo crescido o filho, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai dele disse a um moço: leva o menino à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então o menino morreu. E subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que tu vais a ele hoje, se não é lua nova e nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. Diga amém por essa palavra. Deus colocou algo em meu coração e Ele me disse para falar categoricamente para todos aqueles que estão ao alcance da voz profética nessa noite. Ele disse assim: olha, diga ao meu povo que não antecipe a notícia de resultado da busca deles. Não se precipite em querer trazer respostas de algo que você ainda está buscando. Não se precipite em dar notícias que você ainda não tem. Não ceda à pressão de quem quer ouvir de você um apontamento rápido, uma direção rápida. Não se obrigue por ter vindo hoje aqui buscar ao Senhor, chegar em casa e ter uma resposta definitiva acerca de algo que ainda está no processo da sua busca. Deus está dizendo: você não está obrigado a nada disso. Você não é obrigada a nada disso. Quanta angústia, quanta gastrite nervosa, quanta crise de ansiedade, quanta depressão, quanta tristeza, quanta agonia sendo desenvolvida no processo da busca, quanta energia que poderia estar sendo empregada na busca do seu milagre, na verdade está sendo esgotada na sua tentativa frenética de dar respostas que você ainda não tem para as pessoas. As pessoas querem saber se é cumprimento de profecia, se não é. Como é vista a questão da Ucrânia, da Rússia. As pessoas querem saber se você tem alguma visão ampla e definitiva acerca da economia do Brasil ou de como serão as próximas eleições. As pessoas querem saber sobre o comportamento do seu filho, o que é que você acha? As pessoas querem saber acerca do desemprego do seu marido, como é que você vê isso? Elas querem saber o tempo todo a que pé está o seu ministério. Elas acham que é tipo roupa, tamanho P, M ou G. Quem é você? O tempo todo elas querem respostas. E elas acreditam que por você estar envolvido no processo da busca, estar dentro de uma atmosfera profética, ou ter a responsabilidade da gestão do seu milagre,
Você pode não ser aquele que determina o seu milagre, porque esta obra quem faz é Deus, mas por estar na gestão, há uma pressão o tempo todo em direção à tua casa, aos teus negócios, ao ministério que o Senhor te confiou. E eu não sei por que cargas d'água. Em algum momento a gente acha que tem a obrigação de dar respostas para pessoas que não agregam e muitas vezes não tem absolutamente nada com o que cooperar. E não é porque elas não querem, mas é porque elas também não saberiam o que fazer se estivessem no nosso lugar. Então assim diz o Senhor a quem está sendo pressionado pela vida hoje. Assim diz o Senhor para quem está sendo pressionado pelas circunstâncias. Assim diz o Senhor para quem está sendo estreitado e pressionado de todos os lados. Deus está falando comigo aqui, que tem gente aqui que é o próprio profeta da casa. Só que eu me lembro que nesse dia nem Eliseu sabia direito o que fazer, porque o texto diz que o Senhor havia lhe encoberto a visão. Neste dia ele entra no quarto do filho da sunamita que acabara de morrer, e ele fica andando para um lado e para o outro, provavelmente intercedendo. Ele nunca teve que ativar tanto ministério de intercessão assim, porque ele de verdade não sabia como trazer de volta a vida daquele menino. E tem gente que está aqui, se não se sente pressionado na condição da sunamita, se sente pressionado na condição do profeta, dizendo: ora, eu sou profeta, eu tenho que fazer alguma coisa, mas na verdade você está andando de um lado para o outro, e o Senhor está dizendo: por que você quer antecipar a resposta de um processo que já está em andamento? A resposta vem de mim, diz o Senhor. Camila, e até lá eu faço o quê? Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: e agora? Você só busca, você só busca, você só intercede. A oração vem de ti, a resposta vem de Deus. A intercessão vem de ti, a resposta vem de Deus. A busca vem de ti, a direção vem de Deus. Camila, e a pressão que se pressione, eu vou esperar no Senhor. Eu vou gerar intimidade com o milagre que o meu Deus quer fazer. Vou contar de 1 a 3 e você vai respirar aliviado agora. É 1, 2, 3, respire fundo. Vem, solta. Vai deixar esse fardo aqui hoje. Você vai deixar esse fardo aqui hoje. Ei. Você vai chegar em casa de boa nessa noite. Tem gente que vai chegar já com ressaca de que começou a beber do dia anterior. Tem gente que vai chegar trocando as pernas. Outros vão chegar com a cara roxa porque apanharam não sabe de quem, tomaram tombo, caíram e não sabe nem de onde. Você vai chegar e alguém vai dizer: o que foi? Parece que está leve? Estou voando. Por quê? Larguei o fardo. Larguei o fardo. Pare de antecipar. Pare de se obrigar a atender a necessidade de pessoas que também não saberiam o que fazer se estivessem no seu lugar. Espera! Por que eu estou dizendo isso? Só para você ficar incluído, né, dentro do contexto profético histórico do texto que a gente acabou de fazer menção. O texto trata sobre a sunamita, uma mulher que muito hospedeira, né? Servia a sua comunidade local como uma boa israelita. E ela vai servir o profeta Eliseu. Quando ele passava por aquela região, geograficamente falando, provavelmente indo em direção ao Carmelo, para dar continuidade à busca que aprendeu com seu mentor Elias, né? A prática boa da oração, esse bom hábito. Acabou orando geograficamente no mesmo lugar. E aí, aquilo ali fazia parte do mapa da trajetória de Eliseu. O texto diz que ela via ele passando por lá. Um dia o constrangeu a comer pão. Pão aqui é termo genérico para refeição, não significa que ele entrava só para comer pão. E aí ele entra e começa a desenvolver uma comunhão, um relacionamento com aquela casa, com aquela família, com o marido dessa mulher, enfim, com tudo que acontece ali. Essa mulher fica impactada, não necessariamente com o ministério profético de Eliseu. Na verdade, ela nem se relaciona com o ministério profético de Eliseu. Mais para frente a gente vai entender que ela, na verdade, não se relaciona com o ministério profético dele, porque tem um trauma velado ali. Todavia, ela se afeiçoa ao caráter, à integridade, à honra de Eliseu. Ela começa a admirar quem ele é, independente daquilo que ele é capaz de fazer. Tanto que ao dar testemunho do seu marido para a construção do quarto que eles fariam junto ao muro da casa, ela vai dizer: marido, eu tenho visto que esse que sempre passa por nós, ou seja, sempre passa aqui, não é passa na rua, ali já havia
atividade de comunhão, entrada de casa. Então, quando ela diz esse que sempre que passa por nós, ela está dizendo esse que frequenta a nossa casa, que está sempre aqui com a gente, ou seja, esse que a gente tem conhecido de perto. Porque eu sempre digo isso, quem já me ouviu nesse texto, não é o que vamos ministrar nesta noite, mas quem já me ouviu nesse texto sabe, eu sempre digo, santidade de longe você suspeita, né? De longe você imagina, é só de perto que você atesta. Só que Eliseu tem um tipo de vida que de longe, tudo aquilo de bom que você acha que ele é, de perto se confirma. E esse é o tipo de vida que a gente tem que viver aos olhos dessa nuvem de testemunha que nos observa. De gente que de longe acha até que é, e de perto tem certeza, né? Ela disse então, dando testemunho, o marido esse que sempre que passa por nós, eu tenho visto que ele é um homem santo. Completa aí, gente, ele é um homem? Então ela não vai atestar sobre os dons, sobre os talentos dele, até porque ela nunca pediu ele para fazer nenhuma oração na casa dela. Ela vai atestar sobre a integridade do seu caráter, da sua honra, e ela vai dizer, marido, ele é santo. Isso é extraordinário porque mostra para a gente que a santidade prepara lugares excelentes e exclusivos para você. Vou falar de novo. Isso é maravilhoso porque mostra que a santidade prepara para você lugares excelentes e exclusivos. Isso está provado aqui, porque o texto afirma que a mulher era rica. Completa aí, minha gente. A mulher era... E que mulher rica, hospedeira, sendo alguém que atende a comunidade local, não vai ter quartos sobrando na sua casa? Ela tinha vários quartos sobrando em casa, mas hospedou Eliseu definitivamente em algum deles? Não, porque ela poderia receber muita gente, mas santo igual Eliseu, e é a primeira vez que ela ficou impactada com isso. Então ela preparou para ele um quarto inédito, um quarto que na verdade nunca recebeu ninguém. Porque quando você se santifica, o que Deus prepara para você é personalizado, é exclusivo. Não cabe em outro modelo que já foi utilizado. Uma outra coisa é que essa santidade promove para Eliseu um tempo de estabilidade. Então, por causa da santidade, ele recebe o quarto. Não recebeu por causa dos dons, não recebeu por causa do talento, não recebeu porque profetizava, não recebeu porque era do manto, não recebeu porque tinha variedade de línguas, não recebeu porque curava enfermos, não recebeu porque ressuscitava mortos. Ele tinha autoridade para tudo isto, mas recebeu, diz o texto, que a mulher construiu junto com o marido porque ele era santo. Então isso aqui comprova, não é talento que te dá longevidade. Talento pode te dar oferta, talento pode te dar porta aberta, talento pode te dar até um contato, uma network, mas estabilidade só vida santa. Estabilidade quem te dá é santidade. Prepara um quarto definitivo só dele para ele. Ninguém entra no quarto dele. Ele fica tão constrangido com aquilo que ele sente necessidade de abençoar ela com o que ele tem, com o que ele pode. E o que ele tem? Poder e autoridade concedida do alto, virtude dobrada sobre a unção que repousava sobre a vida de Elias. Então ele diz assim, Geazi, vai lá nessa mulher e pergunta para ela se ela quer, se ela deseja que nós façamos algo por ela, se ela quer que eu fale com o rei, se tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela. Geazi vai lá, pergunta, a mulher diz, olha, eu não preciso de nada, eu estou no meio do meu povo. Até porque você não pergunta para uma pessoa rica o que ela precisa. Essa mulher, quando hospedou Eliseu em sua casa, ela não perguntou o que ele precisava, o texto diz que ela o constrangeu. O que é o constrangeu? O impeliu. A semeadura dessa mulher na vida de Eliseu não é semeadura de oferecimento. Ela não esperou autorização para saber se podia abençoar. Eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo, implantada pela minha avó materna. Ela dizia para a gente continuamente, quando alguém chegava em casa para poder, uma visita, né? Ela dizia, quem quer dar não oferece, entrega. Era um jeito de dizer assim, quando você está disposto a fazer algo por alguém, você não depende nem da autorização de quem você quer dar para fazer. Foi isso que essa mulher fez com Eliseu. Quando ela o convenceu, o constrangeu, diz o texto, isso aqui é constrangimento positivo, significa que ela o impeliu a entrar em sua casa. Ela fez algo que tornou a condição dele inevitável. Ele não tinha como rejeitar, ele não tinha como dizer não. Por quê? Porque quando você quer dar, quando você quer abençoar, você não depende, se a sua disposição for verdadeira, você não depende da disposição de quem vai receber. A maior prova disso, gente, é o próprio Deus.
a Bíblia diz desse jeito, que de Deus é o dar, de Deus é o dar. O que isso significa? Deus não depende de autorização para dar nada a ninguém. A maior prova disso é também a manifestação da graça. Quem é que merecia estar respirando aqui? Eu fico olhando isso na comprovação da misericórdia. Eu tenho comigo uma frase que eu sempre digo: misericórdia, quem nunca pediu também recebeu. Todo mundo aqui está debaixo da graça comum, do favor e da misericórdia de Deus. Quando Deus quer dar, isso buga a nossa mente, buga a nossa religiosidade, buga a nossa interpretação de quem é merecedor e de quem não é. A gente não entende, vê determinada pessoa e fica, meu Deus, mas como é que pode, né? Mas como é que pode, como é que pode? A Bíblia diz que de Deus é o dar. Quando Deus quer dar, buga tu, buga teu vizinho. Ninguém entende. Por quê? Porque Deus não depende da tua autorização para te abençoar. Eu vou falar de novo. Deus não depende da sua autorização para te abençoar. Eu vou falar de novo. Deus não depende da tua autorização para te abençoar. De novo. Deus não depende da tua autorização para te abençoar. Sabe por que a sua reação não é de explosão de glória? Porque você olha para um texto como esse e você fica assim, mas claro, essa mulher tem a vida coerente. Nem eu estou dizendo que não tem que ter, tem que ter. Deus não é leviano, Deus não é Deus de confusão. Só que a verdade é que muitas vezes o nosso reconhecimento de não merecimento das bênçãos de Deus é maior do que o nosso entendimento da graça de Deus em relação a nós. E aí o que é que isso provoca? Serviço desenfreado. A gente trabalha como ninguém, serve como ninguém, hospeda como ninguém, toca como ninguém, canta como ninguém, prega como ninguém, trabalha como ninguém, tira lixinho do banheiro como ninguém, serve na igreja como ninguém, vai fazer plantão como ninguém, cuida dos filhos como ninguém, da casa como ninguém, marido como ninguém. Mas na hora que alguém se coloca para abençoar, você diz: eu não quero, eu não preciso, e ainda pensa: é porque eu não mereço, porque eu sou humilde. Deus está dizendo: tem duas formas. Eu posso quebrar teu orgulho te quebrando, ou eu posso quebrar teu orgulho te abençoando. E acerca de um servo que me serve, diz o Senhor: eu quebro o orgulho te abençoando. E quando eu quero te dar um dom, eu não peço a sua autorização. Quando eu quero te usar, eu não peço a sua autorização. Se eu escolher soprar teu nome sobre a terra, eu não preciso da tua autorização. Se eu quiser salvar teu marido, dar um banho de sangue, e você só ter feito 3 campanhas de oração, quando havia prometido 7, eu não dependo da tua autorização. Eu posso salvar teu filho antes da quimioterapia, no processo da quimioterapia, depois da quimioterapia, porque eu não preciso da tua autorização. Quando eu quero dar, se eu quiser te dar um CNPJ, eu te dou. Se eu quiser fazer de você um advogado, eu faço. Se eu quiser te dar um diploma em 3 anos ao invés de 4, eu faço. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Quando eu decido dar, quem pode rejeitar? Mas você, na sua filosofia de entendimento, de mérito, diz que quer ser abençoado. Vem à igreja para ser abençoado, mas na maioria das vezes não sabe se comportar quando Deus quer te abençoar. Geazi sobe e diz assim: eu percebi que o marido dela é avançado em idade. Ela disse que não precisa de nada, mas eu vi que não tem filho na casa. Aí Eliseu vai dar para ela a colheita do que ela plantou. Porque você nunca vai colher uma colheita diferente do que você plantou. Não. Irmãos, a semeadura é opcional, sim ou não? Sim ou não? Mas a colheita é obrigatória. Por que tem gente que vem aqui, nem serve Deus com a mesma entrega que a gente serve, mas acerca da lei da semeadura, colhe do mesmo jeito? Porque é lei. Eu falei que é profético? Não, eu falei que é. Falei que depende de fé? Não, eu falei que é. Lei é lei. Tudo pois que o homem semear, tudo pois que o homem plantar, isso ele vai. Qual foi a colheita que essa mulher fez na vida dele? Ela perguntou se ele queria entrar? Ela perguntou se ele queria comer?
Ela deu opção a ele de rejeitar o que ela já estava determinada a fazer? Não, por isso o texto diz que ela o constrangeu. Quando você está determinado a plantar, irmão. Quando você está determinado a fazer, não há absolutamente nada do que alguém planeje contra a sua semeadura que seja capaz de prosperar. Ah, Camila, eu dei uma coisa para fulana nunca usou. O problema é dela que não usou. O que importa é que você deu, irmão. Ah, eu sempre oro pelo fulano, não vejo a mudança. Não é de você ver a mudança. A sua obrigação é orar, sua plantação, sua semeadura. Porque uma coisa é certa, na hora da colheita. Oh, meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Na hora da colheita. O retorno daquilo que você tem plantado, não com as suas mãos, mas com a intenção do seu coração, será inevitável. Por isso, Eliseu diz para Geazi, chama ela aqui. Até porque ele já está constrangido de ser tão abençoado de tantas formas. Agora, por fim, a mulher montou um quarto. Construiu e montou, mobilou, preparou tudo. Aí ele não aguenta, ele diz, chama ela aqui. Quando ele chama, ela para na porta. Quando ele para na porta, aí Deus agora vai usar todo o exercício profético de Eliseu. Ele vira em direção a ela e ele diz, neste tempo determinado, o que é isso? Ele deu prazo. Neste tempo determinado, tu conceberás. Ele perguntou se ela queria ter um filho? Ele perguntou se ela desejava ter um filho? É óbvio que dentro daquele contexto, levando em consideração tudo que circulava a vida daquela mulher naquela época, ela queria ter um filho, ela sofria por não ter um filho, mas infelizmente há um rastro aqui que não permite ela manifestar o desejo do seu coração, porque quando você está diante de alguém que você não crê que pode satisfazer o desejo do seu coração, você não entrega isso para essa pessoa, a fim de manter o relacionamento, a fim de manter a amizade, a fim de não estragar a conduta, não toca na ferida. Só que ele vai tocar, porque normalmente a maior área da ferida é também a área onde está o objeto do nosso desejo. Normalmente as coisas que você menos gosta de abordar, os assuntos que menos você gosta de falar, normalmente são as áreas que você foi ferido e as áreas que tem muito a ver com aquilo que Deus quer te usar para transformar. Por isso, pela boca você pode até dizer que não quer, que não precisa, mas Deus está vendo que normalmente dor e desejo estão no mesmo lugar. Olha Deus visitando o desejo aí. Olha Deus visitando o desejo aí. Gente, eu estou falando isso aqui, estou sentindo de Deus um temor. Aquele que habita em meio aos louvores, me ajuda só nesse momento aí. Toque algo, eu não vou cantar, venha você num espontâneo. Algo bem forte, porque aquele que habita em meio aos louvores está dizendo para mim, dá um tempo que eu vou passar em revista agora. Eu vou passar em revista, eu estou visitando desejos. Eu estou visitando desejos. Coisas que você diz que não quer mais, mas ainda quer. Coisas que você não expressa mais a sua fé, mas ainda acredita. Coisas que hoje fazem mais parte da dor do que do seu desejo. Mas Deus está dizendo, vou visitar o seu desejo, vou curar a sua dor. Vai doer, mas eu vou tocar, porque o lugar do seu desejo também se tornou o lugar da sua dor. E o lugar da sua dor também se tornou o lugar do seu desejo. Mas eu vou resgatar o desejo e curar a tua dor. Eu vou visitar o teu desejo e curar o teu trauma. Eu vou te mostrar que não precisa ter medo de fazer supletivo, só porque você não concluiu o ensino fundamental, mas você nem quer saber da área do ensino, porque você diz, faculdade era meu sonho, e o Senhor diz, por que tu colocas no passado o que eu tenho guardado para ti ainda no futuro? Eu vou visitar a sua dor, eu vou ressuscitar os desejos
desejos que você abandonou, por ter sido enganada, enganado, iludido, iludida, por ter se distraído, por ter dependido de alguém que não podia fazer aquilo que você desejava. Mas assim diz o Senhor, nesta conferência de adoração, eu vou te mostrar que nem tudo é dor, mas tem muito desejo aí, que eu ainda vou realizar. Tá de mão abaixada porque levanta essa mão, levanta essa mão. Você é um empreendedor, você é uma empreendedora, mas você tentou um negócio, faliu, tentou outro, faliu. Agora você está trabalhando para alguém e faz isso muito bem, mas Deus não te chamou para isso. Deus te deu um CNPJ, Deus te deu uma visão, mas você diz, tentar de novo é muita dor. E o Senhor está dizendo, tentar de novo é desejar muito. Mas normalmente dor e desejo estão às vezes no mesmo lugar. Gente, ouça isso. Ele diz para essa mulher, tu conceberás e darás à luz a um filho. Vou perguntar de novo, ele pergunta se ela quer? Ele pergunta se ela quer? Não, ele declara, neste tempo determinado, e ele dá prazo. Ele dá prazo. Deus está falando com alguém aqui que no ano de 2022 é um ano de prazo. De prazo. Demandas antigas. Eita, isso aqui é raro, mas Deus está mandando eu dizer. Sabe quando você tem um processo na justiça que está correndo há anos? Aí a pessoa diz assim, como é que tá? Está correndo, está no processo. Está lá no papel, o Senhor está dizendo, 2022, eu vou abrir e fechar tempo de prazo, tempo de prazo. Ele diz para ela, tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não pediu, mas recebeu. Completa para mim para eu ver que você ainda está ligado. Ela não pediu, mas ela não pediu, mas ela as coisas mais importantes da nossa vida normalmente são aquelas que não pedimos, mas mesmo assim Deus normalmente tem coisa que a gente deseja que é tão grande que a gente não tem coragem de pedir. Aí Deus vai lá e dá. Não pediu, mas recebeu. Só que veja isso. Ela não creu. Rapaz, é complicado dizer isso aqui. Mas a gente precisa falar a verdade do que está escrito no texto sagrado. A manifestação dela não foi de fé. Fala a verdade, foi de incredulidade. Qualquer outra pessoa que tem o seu desejo visitado, celebraria. Só que o problema é que normalmente o lugar do desejo que não se realiza, vira também o lugar da sua. Então ela não consegue celebrar. Ele está dando a melhor notícia da vida dela. Tu conceberás e darás à luz a um filho. Uma mulher que estivesse completamente sarada para viver um tempo novo da parte de Deus, para viver a realização de um sonho. Uma mulher que estivesse bem. Ao ouvir uma palavra como essa, uma mulher não traumatizada, não ferida, não machucada. Machucada como? Ora, Salomão disse, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa mulher é uma serva, mas está com o coração adoecido de tanto esperar por algo que não vem. Qualquer mulher que estivesse sarada ouvindo uma palavra profética dessa, diria glória, porque é assim que a gente reage diante de profecias cuja nossa expectativa ainda é alta, sim ou não? Quando o teu sonho está de pé, quando o teu desejo está no auge da esperança, se Deus usa um profeta para ir de encontro, né? Para corroborar com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu acredita, com aquilo que você já colocou diante de Deus, qual é a nossa manifestação? Júbilo, choro, pranto, quebrantamento, celebração, sim ou não? A gente volta para casa com gozo na alma, dizendo, Deus falou comigo, é verdade, vai acontecer. Só que isso foi lá em 2002. Fala para mim se de 2002 para 2022, se aquilo que você esperava não aconteceu, se a esperança continua sendo a mesma. Vamos falar, é real. Nem todo mundo tem espírito de Caleb não, gente.
Até Caleb, vamos combinar que no dia que ele falou com Josué sobre a posse da terra que lhe era direito em Canaã, ele fala muito mais ligado à atribuição do direito do que necessariamente sobre a fé, porque ele já era um coroa, irmão. Você lembra dele dizendo, Josué, me dá o que é meu, porque como na força daqueles dias, parece que eu vejo ele, me dá o que é meu. Porque como não tem como, irmão, você está achando o quê? Que é um bombadão que está pulando? Não é nada, é um cabra barbudo, cheio de cabelo branco na cabeça, dizendo, me dá o que é meu. Para os filhos, para os netos, para a descendência, porque o tempo, quando nós estamos suscetíveis ao tempo, o tempo faz um nível de lapidação do lado de fora, que dependendo do nível de blindagem que você buscou em Deus, se você não vigiar, Ele tem o poder de te amargurar terrivelmente do lado de dentro. Existem pessoas que, se nós fôssemos diagnosticar o adoecimento da sua alma, de maneira generalizada, não dizendo, foi a traição do fulano, foi abandono do ciclano, foi rejeição. Se a gente fosse generalizar um termo para dizer qual é o motivo da amargura de todas as almas que adoeceram no processo da expectativa, poderíamos usar um único agente, poderíamos dizer, foi o tempo. Sim ou não? Sim ou não? Então veja, essa mulher não vai celebrar porque mostra que o tempo da expectativa ficou adoecido. Camila, como é que você sabe disso? É só você dar atenção para o texto que você vai perceber também. Olha a expressão de sua voz. Não, meu Senhor. Respeita ele. Então ela respeita a autoridade. Ela respeita a profeta. Ela respeita Deus. Não, meu Senhor, homem de... Agora olha isso. Não mintas a tua serva. Olha como é que a mente dela está confusa. Para ela, o homem de Deus também é... Fica com medo, não. Para ela, o homem de Deus está mentindo. Só que a gente sabe, irmãos, de uma fonte pode jorrar 2 tipos de água. Um limoeiro pode dar manga? Uma jaqueira dá abacate? Não, uma mangueira tem que dar? Pé de laranja tem que dar? Se você vê uma jaqueira dando limão, sai correndo. Não tem como não. De uma mesma fonte não podem jorrar 2 tipos de água, ou é doce ou é amargo. Mas olha a cabeça dela. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou é mentiroso ou é homem de Deus. Só que esse é o problema de quem tem talento, de quem tem dom. Confunde a mente de quem está olhando e te medindo pelos dons. E dom não expressa caráter, só expressa o que Deus deu. Por isso que tem gente que fica confuso, tem gente que ouve um pecador caído. Camila, todos pecaram, mas todos também têm direito à regeneração. Só que tem gente que fica ali, se revolvendo na lama do pecado, brincando com os porquinhos no chiqueiro. E aí tem gente que a gente vê, de vez está no aprisco com as ovelhas, está brincando no chiqueiro. Daqui a pouco a gente vê essa pessoa manifestando coisas que impactam a nossa visão. Te diz, menina, eu sei que fulano não presta, mas olha, quando prega eu fico todo arrepiado. Que mistério, né? Mistério. Menina, olha só, o outro ali, garota, é cada coisa, olha, ninguém me contou não, eu vi, mas quando Deus toma ele, é ele que toma Deus direto. É dom, é uso, é exercício daquilo que ele tem, mas isso não significa que... Tanto é, gente, que no peso da balança que garante a entrada no céu depois do sangue de Jesus, não é dom nem talento. Olha o que Deus disse para Israel: sede, como santo é o vosso Pai que está no céu. Sede santo. Ele está dizendo, a maior característica que liga vocês a mim, não é poder, não é unção, é santidade. Deus é bom, sim ou não? Maravilhoso, sim ou não? Já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Ele é amoroso, sim ou não? Mais que isso, ele é o próprio amor. Mas os anjos continuamente dizem uma única canção, desde que foram criados para adorá-lo. Quem lembra? Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua... Ele é santo. Por que ela está reagindo assim?
Já falei isso e vou falar de novo. Porque ela está cansada de ver gente que acha que tem que pagar a hospedagem com talento. Ela está cansada. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? De gente que acha que porque é profeta tem que manter o quarto dando aluguel de profecia, falando que Deus não mandou falar, dizendo que Deus não mandou dizer, só para poder alegrar o coração. Quantos ricos que poderiam de verdade hoje estar subsidiando a obra de Deus em amor, e ao invés de estarem dando cabo da sua própria vida, poderiam estar encontrando propósito nas suas riquezas, dando benefícios e encontrando a alegria de vida em poder ser útil no ministério que o Senhor confiou, porque riquezas também têm propósitos, mas estão se jogando debaixo da ponte. Quantas vezes porque foram feridos no coração por alguém que dizia que era profeta, e por causa de um jantar, de uma mesa bonita de café da manhã, falava o que Deus não tinha mandado, profetizava o que Deus não tinha profetizado. Aí ele garante a diária dele, mas arrebenta com o coração do ouvinte. Quantas vezes gente que acha que para poder pagar a bolsa que ganhou, o presente que recebeu, já que não tem ouro nem prata, dá aquilo que tem do próprio coração. Aí diz, conta 30 dias. A gente conta 30, conta 60, conta um ano, conta 2, não acontece nada. Aí o desgramado que se diz profeta continua por aí. Ele tem que ficar por aí mesmo, igual o nômade. Porque se ele tivesse igreja fixa, a gente batia na porta dele e perguntava. Se ele tivesse casa fixa, a gente procurava ele. Porque eu sou do tempo que eu dirigia a consagração, e quando o profeta levantava para profetizar, a secretária anotava na ata a profecia. Ribonda, não brinca comigo não. Rema, xaravassúria. Zomba de mim, mas não zomba das coisas de Deus. Secretária anotava na ata, qual foi a profecia? Foi tal, pegou o nome, peguei, quem profetizou? Fulano, pra quem? Pra Beltrano, deixa aí. Quando cumpria, a gente dizia, ó, fulano aí, ó, deu testemunho de que é profeta. Por quê? Porque profetizou? Porque cumpriu. Não é porque profetizou, é porque a Bíblia diz, e Samuel foi confirmado por profeta do Senhor, desde Dan até Berseba, porque nenhuma de todas as palavras que a sua boca foi usada para dizer, o Senhor deixou cair em terra. Então Samuel foi confirmado por profeta do Senhor, porque profetizava? Não, porque tudo que ele falava, Deus chancelava, Deus cumpria, Deus realizava. É assim que se confirma um profeta. Aí eu não aguento, não é o ponto principal da mensagem, mas eu preciso falar. Um monte de coração adoecido, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, porque colocou expectativa naquilo que alguém falou e não realizou, e no final a sua revolta é com Deus, como se Deus fosse capaz de mentir. Porventura não conheceis a palavra que diz, seja todavia o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus não mente. Ah, Camila, mas Deus falou. Irmão, se Deus falou, vai cumprir. Não, mas tinha prazo, não cumpriu, então não foi Deus que falou, simples assim. Administra isso aí. Administra isso aí. Ai, Deus, estou chateada contigo. Com todo respeito, Deus está dizendo, entra na fila. Está chateado comigo? Está chateada comigo? Quando tu não tinha salário, eu já botava comida na tua mesa, diz o Senhor. Quando teus filhos estavam fora do alcance dos teus olhos e o pipoco do tiro comia para tudo que é lado, pegava o da direita ou da esquerda, mas porque você dizia, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido, eu vinha na retaguarda, cobrindo teus filhos. Quantas vezes eu fui muro de contenção na tua casa? Ah, mas teve coisas que eu ouvi que o Senhor não cumpriu. Não cumpri porque não fui eu que falei. Agora sabe o que tu tinha que ver? A quantidade de coisa que eu não profetizei, que eu não falei, mas estou cumprindo até hoje. A quantidade de coisa que eu não usei a boca de ninguém para falar, mas estou eu te sustentando até hoje. No ônibus estou eu contigo, no carro estou eu contigo. Tu devias, ao invés de estar chateado comigo, fazer como meu servo Davi: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustenta. É Ele quem te sustenta. Para de ficar refém
de profecia para te virar chaveirinho na mão de profeta. Quer profecia? Recebe profecia, recebe palavra, recebe Bíblia, recebe o verbo vivo, recebe. Eu confesso, o falso profeta me irrita muito. Ele é terrível, ele é um lobo. O falso, os mentirosos. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aí eu já perguntei e pergunto de novo: pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Muitas vezes é o que acontece. Então o falso profeta, ele me aborrece muito. Mas o que me aborrece mais não são nem os inocentes, que às vezes estão tendo uma experiência achando que é com Deus, e pela primeira vez com alguém que está falsificando a sua palavra, não. Mas os que já estão acostumados a ouvir, que vem para a igreja focado: hoje eu preciso de algo. Não vem no culto para cultuar, não. Vem no culto para Deus fazer. Rapaz, para Deus fazer, tu não precisava nem ir no culto. Tu podia pressionar ele na parede da tua própria casa. Se veio para botar Deus na parede, podia botar em qualquer uma. Se eu quero empurrar alguém na parede, eu escolho a parede. Parede que tiver, eu empurro. Eu não empurro não, tá, gente? É só um exemplo. Mas não, tem que ir para a igreja, por causa da atmosfera. Essa atmosfera coopera para a grandeza dele, para a sua pequenez. Quer um lugar próprio para você pressionar ele? Pressiona ele no teu campo e não no dele. E não vai acontecer nada. Mas não, vem para a igreja assim, porque hoje, é hoje. Aí já chega na igreja e escolhe o que tem cara de vaso. Camille, vaso tem cara, dizem que tem. Ele logo vê se tem. Ah, gente, isso não quer dizer. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que o cabelo está sujo, que não deu para fazer uma coisa, que a gente saiu com pressa. Mas eu vejo tanta mulher de Deus com coque, porque mulher de Deus é ocupada, meu filho. Mulher de Deus chega para ali, arruma, bota aqui na frente e vai. É por isso que às vezes tem tanto coque. Ô Camila, vigia, hein? E as irmãs bonitonas? As irmãs bonitonas também são vasos e são ocupadas, só que elas administram melhor o tempo. A gente, vaso de antigamente, é mais esquecido, um pouco mais relaxado. Mas escute aí, brincadeiras à parte. Escolhe a cara do vaso e diz: é hoje. Aí fica naquela. Se fulano, com a roupa assim assado, tocar com a mão no meu ombro direito, aí fica aí, de vez de estar adorando a Deus, dizendo assim: se falar a palavra tal hoje na pregação, aí é porque Deus quer falar comigo. Ou Deus está confirmando tal coisa assim assado. Refém. Refém de quê? De ouvir a voz de Deus na boca das pessoas. Aí isso me irrita mais do que os falsos profetas. E eu vou dizer por quê. Porque você fica facilmente vulnerável ao engano, à neurolinguística de um desocupado que não tem o que fazer e entra em ambientes como esse só para roubar o coração dos outros. Aí fala uma coisa, você de vez pelo menos segurar ali a onda. Rapaz, quando o profeta começar a profetizar para você, segura a tua onda. Como assim, Camila? Não sai. O cara bota a mão no teu ombro e você já vê. Segura a tua onda, tu já está entregando tudo. Deixa, vamos ver se ele é profeta. E não fica com o negócio de, mas não foi assim. Se foi pergunta retórica, você já sabe. Se ele está esperando você responder, já não é profeta. Porque que profeta é esse que eu tenho que entregar tudo? Irmão, Deus botou uma palavra na tua boca, entrega. Não olha para o meu carro, não olha para a minha conta, não olha para quem eu sou, não olha para... Deus botou uma palavra na tua boca, entrega. Rapaz, teve uma época que era tanta gente vindo que aquilo começou a me aborrecer. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja e eu disse, e a pessoa, eu vendo que aquilo já ia acontecer de novo, eu disse assim: Senhor, se és tu,
Quem sou eu? O anseio da minha alma é ouvir a tua voz falar comigo. Meu espírito vive para ouvir a tua voz. Mas se é conversa fiada, enrola a língua dele dentro da boca e não deixa ele falar nada. Nunca mais eu esqueço dessa cena. O irmão veio, tadinho, emocionado, porque nem sempre é falso profeta, né, Ney? Às vezes é emocionado. Aí vem... E pai, queria falar. Toda hora que ele queria falar em português, ele... E ele queria falar em português, no final ele só ficou... E saiu. Eu falei, muito obrigado, Jesus. Porque eu não quero alma doente. Aí você diz assim, mas Camila, eu venho aqui para ouvir Deus, venho aqui para confirmar, venho aqui para adorar. Quer ouvir Deus? Entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, abre a Bíblia. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quem vive disponível para ouvir a voz de Deus na boca de todo mundo, nunca vai reconhecer quando o próprio Deus fala com ele. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Quando você vai para a rua, Deus vai confirmar o que já falou com você. Quando você vai ouvir da boca de alguém, Deus vai anunciar algo que já está no seu coração. Deus está dizendo, sabe por que tem gente muita gente enganada, entristecida? Porque está terceirizando algo que Jesus conquistou na cruz para você chegar direto. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo para alguém, porque você está se contentando em ser sócio minoritário? Por que você está terceirizando seu relacionamento? Se você ouvisse minha voz em casa, tu não ficava refém na boca de ninguém na rua. Quem conhece a voz de Deus em casa não se engana. Mas tanta gente já passou pela casa dela, e nesse caso eu nem posso criticar, porque não é ela que vai para a casa dos outros, é os outros que se aproveitam da casa dela. Ela foi alvo, ela não fez alvo, ela foi alvo. Quando ele fala, ela não celebra. Quando ele fala, ela se entristece. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mentas a tua serva. Só que não era mentira, era verdade. Mas diga aí para mim, a despeito do que ela pensou, ou de como ela recebeu a palavra, ela gerou ou não gerou? Bora, gente, gerou ou não gerou? Gerou. Concebeu e deu à luz a um filho. O menino nasceu, vamos lá. Ela pediu? Quem lembra? Vamos, ela pediu? Mas concebeu ou não concebeu? Responda para mim, ela está alegre, meio alegre ou muito feliz? Alegre, meio alegre ou muito feliz? Ela está muito feliz. Muito feliz. Desejo do seu coração, que estava envolto à sua dor, se realizou. Quando o desejo que você mais tem se realiza, a dor fica sem lugar para morar. Eu vou repetir. Quando o desejo que você mais almeja em Deus se realiza, a dor perde o teto, perde a casa. Ela agora está feliz. Só que quando o menino cresce um pouco, o texto diz que o pai manda o moço levar o menino para casa, porque ele começou a gritar que estava sentindo uma dor na cabeça. O menino chega em casa gritando, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. O texto diz que a mulher, a mãe, coloca ele no colo, para perto do joelho. Quando deu meio-dia, o menino morreu. Duas verdades. Primeira, não é porque está gemendo que deixou de ser uma bênção. Não é porque agora está dando problema que deixou de ser de Deus. Esse menino aqui faz parte de uma promessa, sim ou não, igreja? Às vezes a gente quer descredibilizar as coisas que Deus já realizou, só porque agora estão sobre a nossa administração. Só que você tem que entender, se você quer viver a realização do seu desejo, aquilo que virá da mão de Deus vai passar para a sua mão. Por isso que eu não tenho pressa de cumprir, que Deus cumpra a promessa. Porque quando é promessa, está na mão de Deus. Quando realiza, é que vem para a nossa. Aí a administração é nossa. Resultado, para a gente fechar, o menino morreu. Morreu e ela botou no joelho dela. Joelho aqui significa o quê? Para nós, oração. Mas literalmente no texto, colo. Agora uma mãe cujo filho entra em casa gritando que está com dor na cabeça. Primeira coisa que ela faz é botar ele no colo? Não, ela quer resolver o problema dele. Primeira coisa que ela faz é tentar descobrir qual é a causa da dor. Obviamente, a Bíblia tem que sintetizar as histórias, porque como disse João, não teria como caber tudo.
Só que joelho aqui é colo dela. Isso significa para ela que ela já tinha feito tudo que podia. Quando é que uma mãe, vendo um filho gritando, só bota ele no colo sem saber a causa da dor? Quando ela percebe que independente de qualquer coisa ela já não pode fazer nada. Colo é consolo. Consolo é o que você dá quando não tem mais nada para oferecer. Porque se você tem dinheiro, você paga. Se você tem remédio, você dá. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quando você tem, você faz. Você só entrega colo, consolo quando você não tem mais? Quem é que pode ressuscitar o morto de um velório? Então quando a gente chega lá, na maioria das vezes, né? Enquanto Deus não falou para a gente, ressuscita. Quando a gente chega lá, a gente não fala nada. A gente só fica ali prestando o quê? Consolo. Porque a gente não pode fazer mais? Então, na verdade, o que o texto está dizendo quando diz que o menino morreu meio-dia, é que chegou uma hora, depois de tudo, que provavelmente ela tentou fazer pela vida do menino, que não resultou em nada e terminou segurando o menino no colo. Que é isso? Mãe sabe quando o filho vai morrer. Se tiver nos seus braços, ela conhece o olhar, o brilho, o jeito. Mãe conhece respiração, gente. Deu meio-dia, o menino morreu. O que é isso? Prazo. Deus está dizendo, você precisa entender que tem coisas dentro do seu processo de busca que tem abre a boca, tem prazo. Deus está dizendo, seja bom ou seja ruim, estabeleça prazo. Não para as coisas que Deus disse que vai fazer, mas para as coisas que você sabe que tem que fazer. Estabeleça prazo. Quantas vezes a sua busca está sem direção? Não porque você não sabe a quem buscar Deus, mas porque você não estabelece um prazo para aquilo que você decidiu entregar para Deus naquele tempo. Não faz uma campanha, não apresenta um jejum, não faz um voto, menino! Pelo amor de Deus! Bota um prazo! Faz alguma coisa, meio-dia, deu consolo, o menino morreu. Ela pegou o menino, colocou no quarto do homem de Deus. O texto diz que ela desceu as escadas. Rapaz, ela vai entrar num processo de busca. Eu fecho e encerro aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela vai entrar num processo de busca. Completa aí, abre a sua voz. Ela vai entrar num processo de... Abre essa boca, é sabadão, vamos embora. Ela vai entrar num processo de... Só que ela estabelece prazo para a busca dela. Camila, como é que você sabe? Ela tem horário. Como é que você sabe que ela tem horário? Porque ela sabe que Eliseu está no Carmelo. E ela sabe que ele não fica lá o dia inteiro. Quando dá meio-dia, ela bota o menino no quarto e corre. E ela sabe para onde ela vai. Agora eu vou te perguntar, tem celular? Não tem celular. Nem pombo correio dá tempo de chegar. Pelo relacionamento que ela construiu com Eliseu, ela sabe aonde ele está. Quando ela vê a hora, ela sabe para onde ir, quando não sabe o que fazer. Sacode alguém aí agora e diga, saiba para onde ir. Não, sacode o ombro aí dessa pessoa agora, sacode, para com isso, sacode. Sacode, irmão. Outrora essa hora a gente estava pulando. Sacode essa pessoa aí agora e diga para ela, você sabe para onde ir. Quando não sabe o que fazer, responde para ele e diga, eu sei. Você acha que eu vim passar meu sábado de carnaval na casa de Deus? Porque eu ainda me lembro, eu ainda sei para onde ir. Quando não sei ao certo o que fazer, bate na mão de 3 aí e diga, que bom que você veio. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, o que era para dar errado vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. Ela desce a escada correndo e corre. Ela diz assim, marido. Sabe o que eu acho interessante? Que o marido chama o moço para levar o menino. Ela chama o marido para trazer o moço, para ela buscar o profeta. Deus está dizendo, o veículo é o mesmo, é você que tem que saber a direção que tomar. Aí olha o que o texto diz. Que ela chama o moço, chama o marido, e diz assim, marido, chama o moço. Prepara o carro, para que eu corra. Quem leu essa parte aí no texto comigo e lembra? Ela não disse para que eu vá, ela disse para que eu... Por que tem que ter prazo? Para você saber
quando tiver que acelerar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer desse jeito. Não é porque você está atrasado que significa que você não vai chegar. Se você vai pegar a porta da cura aberta, a porta da salvação aberta, a porta do milagre aberto. Acabe parece atrasado, mas Elias diz para ele: corre, porque é sinal de uma grande chuva. Ele vai na frente, Elias vai atrás. Se Elias está atrás, parece que também está atrasado, mas o texto diz que o Espírito do Senhor toma Elias, Andréia, e ele corre mais do que Acabe e os seus carros. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Neste sábado aqui, assim diz o Senhor: o meu Espírito vai se apoderar de ti, e você vai correr mais do que os carros e cavalos de Faraó, vai correr mais do que os carros e cavalos de Acabe. Você vai correr mais do que a dívida, vai correr mais do que a depressão, vai correr mais do que a síndrome do pânico. Você vai correr mais do que o câncer, mais do que a dor, mais do que o abandono, mais do que a rejeição. Você vai correr. Ninguém vai te parar. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Para que eu corra. Aí ela prepara, ela diz assim, aparelha o carro. A jumenta é animal de força. Vamos embora lá, jumenta é animal de... Uma mulher rica tem cavalo, como é que chama? Manga larga machador. Essa mulher, vamos para a região, essa mulher tem cavalos árabes. Sim ou não? Mano, ela é rica, sim ou não? Mas na hora de subir, ela quer quem? Você tem que entender o propósito. Aqui, Quando Davi venceu Golias, o texto afirma que tudo que ele tinha na sua mão era apenas uma funda. Mas tentaram vestir a armadura de Saul nele, sim ou não? Quem lembra, sim ou não? E ele deu conta? Porque não é sobre ter o que os outros têm. Ouça isso. É sobre usar o que você tem habilidade. Você quer ver? Quem chegar mais rápido, não importa a distância percorrida. Alguém, preste atenção. Alguém que tem um carrão na mão, gasolina, chave, tudo pronto, mas nunca pegou um carro para dirigir. Ou alguém que está sentado no lombo de uma motocicleta. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? A motocicleta? Por quê? Até o outro. Se não for automático, então, até ele entender o tempo da marcha com a engrenagem. O da bicicleta já andou 1 quilômetro. O da moto já andou 1 quilômetro. Porque não é sobre ter o que alguém tem. É sobre saber usar o que eu tenho. A mulher vai pegar um instrumento de força, jumenta, porque ela sabia que Eliseu estava no Monte Carmelo. Manga larga machador é muito bom, mas é bom para marcha. Para aguentar peso, de subida, pega jumenta. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, o que disse o autor da carta aos Hebreus: busque força da fraqueza, vambora. Corre para quê? É melhor você correr para pegar ajuda de fora do que alguém correr para botar o funeral do lado de dentro. É melhor você correr para pegar ajuda do alto do que alguém sair correndo para trazer ajuda da terra. Quando o marido pergunta, tá tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Agora eu te pergunto, filho morto dentro do quarto, tá tudo bem? Tá tudo bem? Só que o que ela está dizendo é, eu não posso antecipar uma notícia que eu ainda estou em processo de buscar. O problema é que você antecipa notícias quando ainda está no processo de busca. Aí alguém diz assim, é mentira. Não, não é mentira. Isso aqui é estratégia no contexto dela. Eu não vou dizer o que está acontecendo, porque enquanto ela sai para buscar o milagre, ele pode colocar qualquer pessoa lá dentro, no desespero de um pai. Então Deus está dizendo, por que alguns milagres estão sendo interrompidos no processo da sua busca? Porque você se sente na obrigação de falar para todo mundo o que está acontecendo.
eu vou ser muito literal aqui. Você não vai buscar, não quer orar, não quer jejuar, não vai botar no quarto de Deus, não vai apresentar para Deus, então beleza, abre a boca, quer saber? Vai direto para o Facebook, já coloca lá, se sentindo triste. Agora, não, quer saber? Fui a primeira pessoa a receber essa demanda aqui. Está na minha mão o poder de fazer alguma coisa ou de não fazer nada. Já que eu tenho poder, vai fazer alguma coisa? Então segura. Não sai falando para os outros. Entra no processo de busca. Ela sobe e o texto diz que ela corre. Vai de encontro ao homem de Deus. Te pedir algum filho? Que a gente é assim, né? Ganhou, não pediu, mas gostou. Mas se der ruim, a gente diz, eu não pedi isso. Ele desce com ela, resumindo a história, vai para a casa dela. Anda de um lado para o outro, pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nessa hora vai ver, o marido já sabe, não sei. Eu sei que agora está só Eliseu e o menino no quarto. E Eliseu está de um lado para o outro, dizendo, o que eu vou fazer? Aí presta atenção que eu vou terminar aqui. Mateus capítulo 15, verso 21. A mulher cananeia saiu das cercanias de Tiro e Sidom para buscar pela filha miseravelmente endemoniada diante de Jesus. Quem lembra do texto? Pouca gente, então eu vou contar. Quando ela chega diante de Jesus, ela diz assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondia nada. Mas teve uma hora que ela andou, e quando ele parou, ela foi para diante dele, se curvou, adorou e disse assim, Senhor, socorre-me. Ela foi para frente dele, presta atenção, ela foi para frente dele. No verso 23 do capítulo 15, o texto diz que ela vem gritando atrás. No verso 25 diz, e ela chegou. Então, do lugar de quem estava atrás, por causa do processo de busca, o texto diz que ela foi parar na frente dele. Aí quando ela está ali prostrada, ela diz assim, Senhor, socorre-me. Aí Jesus vai falar para ela que não é bom pegar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos, mas resumindo a história, ele diz assim para ela, vá em paz. Porque o texto diz que desde aquela hora, quando ele disse, ó mulher, grande é a tua fé, a sua filha ficou sã. Jesus curou aquela menina. Aí o Senhor falou para mim, cananeia, não podia ter acesso às coisas de Deus antes da cruz do Calvário. Ela era como nós antes do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu levo para uma filosofia de vida que eu carrego. Nesse texto, o Senhor falou para mim, quando eu entro na tua vida, eu faço nela o que eu quiser. Lembra de Jesus dizendo, Zaqueu, desce porque hoje me convém entrar na tua casa? É ele dizendo, quando eu quero entrar na tua vida, eu faço nela o que eu quiser. Só que não é o caso da cananeia. Não foi ele que entrou lá. Foi ela que entrou na frente dele. Aí ele disse para mim, quando eu entro na vida de alguém, eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando esse alguém entra na minha vida, eu faço por essa pessoa até o que eu não tinha que fazer. Porque foi o que aconteceu em Mateus 15, 21 em diante. Agora volta aqui para o texto. Ela não esperou ser sábado para Eliseu ir em casa. Que dia era, não sei. Eu sei que ao invés de esperar ele vir, ela foi. Quando Eliseu entra no quarto, ele está assim, ó. É só você olhar o texto. Ele andava de um lado para o outro. Eu tenho para mim que como o céu fechou, porque no Carmelo diz que o céu fechou, a visão de Eliseu é aberta o tempo todo. Quando você tem uma revelação, você diz assim, pela misericórdia do Senhor, eu vi tal coisa, porque de vez em quando você vê. Eliseu não era de vez em quando, era aberta o tempo todo, foi a primeira vez que fechou. Fechou, irmão. Isso é lindo, porque pode ver céu aberto o tempo todo, os anos todos. Quando fecha, ele não sabe o que fazer. O texto diz que ele entra no quarto e fica andando de um lado para o outro. O céu está fechado para ele. Porque é diferente. Ele agora está na casa dela, não porque Deus mandou. Ele está na casa dela porque ela catou ele com a mão e botou ele lá. Vive tua alma e vive o meu Senhor, que eu não vou te deixar. Ele catou. Rapaz, quando você está imbuído a buscar, pegou, botou ele em casa. Quando ele entra no quarto do menino, o texto diz que ele anda de um lado para o outro. E então, depois, ele deita sobre o menino. Agora ele já tem uma direção. Deus certamente falou com ele, o céu abriu de novo, a visão. Resumindo, deitou sobre o menino.
O menino levantou e espirrou 7 vezes. Ele pegou o menino pela mão. A única pessoa que tinha pego naquele menino depois que morreu foi a sua. A única pessoa que tinha pego aquele menino depois que ele morreu foi a sua. Ela cuidou de fechar a porta para ninguém pegar. Quando você está no processo de busca e Deus colocou na tua mão a direção, fecha a porta da tua causa. Não é da tua casa, é da tua causa. Qual é a área que ninguém pode tocar até que Deus toque? Qual é o problema que chegou lá que ninguém pode saber até que Deus saiba? Gente, presta atenção nisso aqui. Muitas vezes interrompemos o resultado positivo de um milagre que estaria em andamento. Porque antes de apresentar diante de Deus, apresentamos para a família. Antes de apresentar diante de Deus, apresentamos para a rede social. Antes de apresentar diante de Deus, apresentamos para a igreja. E o que o Senhor está dizendo é, bota esse laudo aí na minha mão antes de dizer para todo mundo que esse laudo deu. Ei, tira da tua mão e faça com que a minha mão, diz o Senhor, seja a primeira a pegar isso aí antes de você fazer cópia e espalhar para a família inteira. Sabe por quê? Quando aquilo que você está buscando sair da tua mão e ir direto para minha, eu não vou pegar para jogar na sepultura, eu vou pegar e devolver de novo para tua mão, porque foi da onde saiu quando você me procurou. Ele pega o menino pela mão e dá o menino de volta à sua mãe. Ela pega o menino da mão de Eliseu vivo. Grita aí, meu povo, ela pega o menino. Eu falei para gritar, ela pega o menino. Ela pega o menino. Deu morto, mas pegou. Deu morto, mas pegou. Deu deitado, mas pegou. Deus está dizendo, acelera a busca, não dê respostas, porque tudo que vier da tua mão caído para mim vai voltar de pé para tua. Tudo que vier morto da tua mão para mim vai voltar de pé para tua. Vai ficando de pé e começa a correr, começa a fazer um aquecimento aí. Vai correndo em oração, vai correndo em jejum. É noite propícia para fazer um propósito com Deus. Ficou aqui até agora, fica até o final. Quem sabe por que veio não vai embora sem palavra. Fala o que ela falou para ele, para alguém. Diga assim, ó: vive a minha alma, que eu não vou sair daqui sem a minha vitória. Sem o que eu vim buscar. Gente, presta atenção nisso aqui. Se ela sai correndo pela rua, meu filho morreu, chorando, faz um tom bem fúnebre aí, campeão. Fúnebre, eu quero que eles sintam o peso. Rapaz, é tão abençoado que até no fúnebre dele tem misericórdia. Eu queria uma coisa mais triste. Isso. A circunstância natural quer que seu sábado termine assim. Quer que tu pegue tua bolsa, chave do teu carro, vá para tua casa e fique pensando em tudo que você ainda não vai ter, em tudo que você ainda não viveu. Em tudo que não aconteceu, os sonhos que você se sente na obrigação de deixar para conseguir sobreviver. Tem gente aqui que para manter a sobrevivência teve que abandonar a alegria. Desse jeito. Camila, para eu continuar vivo, eu tive que largar mesmo. Eu não posso mais ter expectativa nas coisas, porque é tanta frustração, que o único jeito de eu continuar servindo a Deus e crente é não gerando mais nada. Você
Você diz, sabe, eu não estou desviado, nem vou desviar, eu só não quero acreditar em mais nada além da minha salvação. E o Senhor diz, maldito o homem que só espera aqui, mas também não é feliz o que só espera lá. Por isso Davi disse, pereceria. Porque sem sonho, sem expectativa, você não vive, você perece. Você vive esperando o dia da sua morte. Tem gente aqui que disse para Deus, eu só não me mato porque eu temo a minha salvação. Eu não tenho mais alegria de vida. É essa trilha sonora que tem composto os seus dias. Na igreja até tem uma cor, mas no seu dia a dia tudo é cinza, nublado. Só que o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, não é porque você se sente atrasado que ainda não dá tempo. Se eu pudesse resumir toda essa noite, pastor Ney, em uma única frase, eu resumiria dizendo que Deus me trouxe aqui para dizer a quem ouve assim: corre que ainda dá tempo. Aí então você começa a buscar. Camila, mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou falando sobre sentir, eu estou falando sobre saber. Porque fé não é sobre o que a gente sente, fé é sobre o que a gente sabe. Levante uma das suas mãos aos céus aí agora. Vamos começar a melhorar. Ainda não é júbilo não, mas começa a melhorar aí, meu tecladista. Porque no processo da busca, coisas que ainda não foram resolvidas já começam a ser administradas. E tem coisa na tua vida que só tá ruim porque você abandonou completamente. É tanta coisa para fazer, é tanta oração atrasada, é tanta dívida antiga, é tanto trauma do passado que você diz, eu não vou nem meter a mão, porque isso vai me cansar. E o Senhor está dizendo, é isso que está te destruindo. Começa a apresentar diante de mim isso hoje. Por quê? Porque a sensação de satisfação não vai ser só quando eu curar, não vai ser só quando eu ressuscitar. Quando você começar a buscar, já vai começar a melhorar. Quando você começar a buscar, já vai começar a melhorar. Quando você pegar teu carro e botar um louvor, quando você vir para este culto e sobre esta palavra fazer uma oração, faça isso agora. Faça isso agora. Deus, diante de ti nesta noite, coloca aí diante dele as suas tristezas, suas dores, suas amarguras. Não precisa falar palavra bonita, não precisa fingir que tem uma fé falsa. Seja verdadeiro e comece a dizer, Deus, eu vim porque eu sou fiel, mas eu não creio mais, eu não tenho mais a mesma fé que eu tive. Não minta, fale a verdade agora. Fale a verdade agora. Deus, eu não admito ficar depressivo, isso me entristece, mas se eu tiver que aceitar a dor para depois viver a cura, está diante de ti a minha depressão, o meu trauma, a minha tristeza. Eu quero colocar diante de ti o meu morto, aquilo que um dia eu acreditei, aquilo que um dia eu sonhei, mas hoje eu estou sofrendo. Oh Deus, como eu estou sofrendo. Oh Deus, eu já não vejo a mesma alegria dos meus dias, eu já não vejo alegria nos anos futuros, mas eu não quero perecer, eu não quero perecer. Ressuscita meus sonhos, ressuscita minha carne, ressuscita meu filho, ressuscita meus projetos, ressuscita meu ministério, ressuscita o dom de profecia, o dom de maravilha, ressuscita a língua estranha, renova a variedade de línguas, ressuscita o fogo de quem já foi batizado no Espírito Santo,